oração profunda, como diz o tema, é uma tábua de iniciação. Além de os códigos, que os códigos por si só conectam com esse processo que a gente chama de iniciação. O que é tábua de iniciação? Estou me valendo aqui de um termo muito usado na teosofia, né? A iniciação é aquele mergulho profundo em que nós nos tornamos um discípulo, no sentido de nos entregarmos a esse mestre interior, a um mestre, ou alguém que nos conduza. Mas o Cristo sempre se colocou numa posição, o Cristo em Jesus, de que ele era um mestre que queria ser, acima e antes de tudo, um amigo. Ele fala isso, e a gente vai ver isso num momento crucial nos evangelhos, e principalmente no evangelho de João, onde ele deixa bem claro que ele era, acima de tudo, dos seus discípulos, um amigo. Então, quem faz a iniciação se torna um discípulo, mas no caso específico deste ser aqui, desse avatar que nos trouxe a presença divina, que esplendorosamente manifestou essa presença divina, não como um processo de adoração a ele, né? Não no sentido de que ele fosse posto em pedestais, em altares ou o que seja, se tornando um objetivo ou um ponto de adoração externo, mas no sentido de fazer com que nós, seguindo, entendendo, nos iniciando nesse processo, nos tornássemos também, mudando o tempo do verbo, nos tornemos semelhantes ao que ele é e ao que todos nós somos em potencial, né? Imagem e semelhança do Criador, que é Pai, que é Mãe, que é a consciência cósmica. Pai Nosso. Quem está conosco na casa de Padre Pio, e quem está conosco especificamente, inclusive desde a época da Gávea, vai lembrar que nós sempre demos atenção ao Pai Nosso, não como somente, né, porque só isso já bastaria, a oração que o Senhor, eu não gosto dessa palavra, que o Senhor, a oração que o Mestre de Nazaré nos ensinou, aquele que esplendeu o Cristo. Não apenas isso, apesar desse apenas ser muita coisa, mas que ali estavam ocultos segredos, né? Quem está conosco desde a Gávea lembra que lá, desde então, a gente vem trabalhando sobre isso, expondo o Pai Nosso. Eu fiz isso de novo também já na casa de Padre Pio, na sede da Rua Assunção. E estou voltando agora, porque se há uma coisa que eu tenho convicção, gente, é de que nessa dinâmica da vida, nós estamos num processo contínuo de aprendizado, de renovação, de sermos, ou procurarmos pelo menos ser, tal como crianças, não no sentido pueril, né, mas no sentido da infantilidade, da inocência, da busca, do entendimento de que é possível sempre, sempre e sempre mais, com as portas da nossa alma abertas, entrarmos num conhecimento que vai tomando o seu aspecto profundo, que é infinito. Ou seja, esse caminho que os avatares nos mostram, e também assim nos mostrou o Cristo, inclusive, dizendo que o caminho era Ele, mas não era Ele, ser humano, por mais bela, poderosa, adorável e tudo mais amável, que nos ama tanto, figura física, mas a figura do Cristo que vive dentro dele, e vivendo dentro dele se apresentou com toda a intensidade, né? Ungido da presença do Criador, mas também nos mostrando que isso era possível conosco e, portanto, quando nós vamos buscar como crianças um encontro com essa força, com esse Cristo, este caminho, eu sou o caminho, não é uma coisa pessoal, mas voltado para esse eu sou, o Cristo, a presença divina dentro de cada um de nós, a verdade e a vida. E esse caminho é infinito, gente. Ele é infinito, ele não tem fim. E é isso que a gente está buscando, e eu só me referi que nós estamos olhando para o Pai Nosso com esse olhar de aprendiz para ver a beleza que sai daquelas palavras, da força que sai dali, e muito mais do que isso, não só a beleza, como um poder de iniciação. Esta oração atribuída ao Mestre, com toda precisão, e assim foi, é uma oração que nos traz iniciação. Então, eu queria hoje abordar com vocês especificamente o Pai Nosso
e o processo de orar em geral. Lá na Gávea, a gente começou a apresentar, e quem estava conosco na Gávea lembra, o Pai Nosso não como uma oração de um petitório, mas como uma oração de afirmação. E quem lembra que a gente, voltando disso, a gente sempre propugnava, ou pedia, ou propunha, né, a todos que assim quisessem, que experimentassem fazer um trabalho no Pai Nosso como um processo afirmativo, né? Ou seja, quando nós falássemos as frases, e o Pai Nosso, é interessante que a gente já vai falando um pouquinho dele aqui, ele é apresentado em 2 evangelhos canônicos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus ele tem 7 movimentos, no Evangelho de Lucas ele tem 5. Né? 7 e 5 dá 12, não é por acaso, mas tem uma diferença pequena ali, né? Entre esses 5 e 7 movimentos, e nós vamos ver que, se você olhar bem, se a gente olhar bem como Jesus fala, se a gente procurasse nos transportar para aquele tempo, como se nós estivéssemos vendo o próprio Cristo em Jesus ensinando aos seus discípulos, talvez ficasse claro que nós ouvíssemos uma afirmação, uma certeza. Sabe por quê? Porque todo o trabalho do Cristo nesse mundo, todos os 3 anos que ele passou ensinando, como o Rabi que desceu da Galileia, né, esplendendo uma interpretação viva da Torá, né, da lei que foi entregue no Sinai ao seu povo, mostrando a preponderância infinita do amor e apresentando a divindade na forma, dando um enfoque na forma paterna, chamando a Deus de Abba, ou Pai. Jesus, desde que ele veio, ele nunca, e vocês podem conferir nos evangelhos, porque ficou para nós, ao longo do tempo, com as tradições religiosas, coisas muito distorcidas, né? Que levaram àquele processo de culpa, de pecado, de punição, de dor obrigatória, de sofrimento, de felicidade só no mundo de lá, nada aqui na terra, estruturas que ficaram sempre muito atreladas ao ego humano, né? Infelizmente ao ego humano, que se apropriou dos conceitos espirituais, construiu uma religião, ou até diversas religiões, em cima dessas palavras, e isso foi distorcendo. Mas se a gente vai nos evangelhos, a gente vai ver que a palavra do Cristo é uma palavra assertiva, de boa nova, de esperança, que não faz com que o sofrimento seja preponderante, ao contrário. Em nenhum momento ele faz apologia da pobreza. Se a gente for olhar com bons olhos, a gente vai ver que ele, pelo contrário, ele apenas e sempre admoesta aqueles ricos, que são pessoas egoístas, que expandiram o seu ego acreditando, e faz eles entenderem que a vida vai muito além desses anos de vida física, e que, portanto, eles deveriam entender que a abundância é alguma coisa que não pertence a nenhuma casta, a nenhuma classe humana. A abundância é divina. A gente entender que Jesus, quando ele fala da abundância, aquela frase belíssima: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas o Pai os coloca com uma beleza maior do que Salomão, que muito maior, na sua maior glória, jamais Salomão teve a beleza dos lírios, a beleza simples dos lírios do campo. Os pássaros, que têm tudo, por que vocês vão temer e vão desfazer o seu contato com essa abundância divina? E, portanto, toda a caminhada de Jesus de Nazaré, esplendendo a sua natureza crística, foi de esperança, foi de fé, foi na crença, não, na certeza, na emuná, de que um poder que nós todos temos, esse poder interior, era mal usado. Ou seja, nós éramos deuses, e ele repete isto literalmente: vós sois deuses. Vocês estão dizendo que eu não sou Deus, mas eu não sou eu que sou, não, eu e todos somos deuses. E eu estou aqui para falar do acesso à divindade que nós todos temos, num caminho interior, um caminho no Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho interior é sempre de alegria, é uma boa nova. Ele não é, na verdade, um privilégio de religião, ele não é um privilégio de outra vida, ele não é um privilégio de cumprir isto ou aquilo, é um dom natural. Eu estou dando essa volta aparente, por quê? Porque este dom natural,
o dom natural que todos nós temos, o dom, o potencial, esta força, a presença divina oculta em nós, sob as cascas do ego, para aqueles que acreditamos em vidas sucessivas, que se vão acumulando por encarnações e encarnações sucessivas, que vão se prendendo às correntes kármicas. Essa luz, esse potencial que está ali dentro de nós, ele tem uma forma de ser atingido. Como é que eu chego? Qual é o caminho que leva ao encontro com Cristo? Eu estou usando a palavra caminho com dois significados muito próximos, hein? Qual é o caminho que nos leva ao caminho? Se assim eu posso dizer. Qual é a vereda que nos leva ao encontro de um caminho infinito que nos faz, e é infinito, encontrarmos essa natureza divina em nós, realizarmos essa natureza, ou seja, torná-la real, trazê-la plenamente para a realidade. A nossa realidade, não se esqueçam, é uma realidade ilusória, porque o que nós chamamos de realidade, e hoje a gente sabe isso até pela ciência, não vamos entrar aqui, mas tudo nos deixa claro de que o que nós acreditamos como realidade, como matéria, como tudo, nada mais é do que expressões diferentes de uma energia única, e portanto o que nós chamamos de realidade é algo muito pequeno, é algo muito partido, é algo ilusório, por isto, não é que é ilusão, é uma ilusão dura, mas criada por nós. E essas cascas nos fizeram criar essa realidade e encontrar o caminho, com letras grandes, maiúsculas, é necessário uma vereda ou um caminho. Por isso eu usei caminho com duas conotações diferentes. É um caminho que nos leva ao caminho ou uma vereda que nos leva a um caminho infinito. Esse caminho infinito é a verdade, é a vida. Isso é a realidade. E esta realidade suprema vai aos poucos se tornando manifesta, realizada, tornada real, tomando conta do nosso real cortado, do nosso real perverso, do nosso real fragmentado, do nosso real ilusório, e vai curando esse real. A vereda, que eu usei aqui esta palavra, este caminho que leva ao caminho, né? Uma estrada que leva ao caminho. Eu estou dando a conotação de caminho que eu espero que vocês estejam me entendendo, né? O caminho é algo, porque não tem o infinito, não tem a gente chega em algum momento, né, no fim do infinito? Não. Por isso é algo paradoxal mesmo. É um caminho permanente, a construir o caminho, a entrar no infinito. Esse é o caminho que leva à verdade e à vida. Agora, vereda, né? A estrada que nos leva a esse caminho, uma das inquestionáveis dinâmicas dentro dessa estrada chama-se oração. E aí a gente vai relembrar todas as escolas espirituais. Que oração, unida à meditação, porque as duas são como faces da mesma moeda, são como duas mãos que se unem. Oração e meditação são faces de um movimento único, eu assim acredito. Porque meditar nós silenciamos, nos colocamos em posição de ausculta para sentir a força que nos circunda, a presença divina que nos circunda e que está dentro de nós, e fazemos movimentos de uma passividade dinâmica que vai despertando dentro de nós essas forças, e quando esta meditação vai crescendo na nossa prática, nós podemos movimentar essas forças através dos centros que nós temos, dos chakras, né? Entendendo que somos um microcosmos, que cada uma das trilhões de células físicas é uma consciência por si só. E este processo de meditação, ele tem uma contraparte, que é a oração. É como se fosse um masculino e um feminino, né? Se unindo, tornando-se um. A oração é um movimento que nós fazemos com características mais ativas e que, na maior parte das vezes, principalmente no status que nós temos aqui agora, vivendo nesse mundo físico de caos, de dor, de sofrimento, de lutas, trazendo o nosso karma todo por cima de nós, essas cascas que ocultam a divindade em nós, a oração, na maior parte das vezes, é muito um pedido, um petitório, um clamor. Não está errado, pelo contrário, porque o movimento de orar, no estado que nós estamos, ele é básico. Todos nós precisamos, eu vou voltar então agora
Por que a oração é esse movimento, junto com a meditação, mas estamos focando hoje aqui na oração. É um movimento que faz entrarmos dentro de como se houvesse um fio, um canal, que desde a criação nos conecta com o nosso Criador. Aquela árvore da vida, né, invertida, que as raízes estão no alto e os galhos estão embaixo. Como se fosse um sistema circulatório infinito. Só que no nosso caso ele está obstruído, quase sempre, se não totalmente, parcialmente, ele está esclerosado, né? Para fazermos uma comparação com o nosso sistema circulatório do corpo físico. A oração é aquele canal que nos conecta com a seiva infinita, com a presença infinita do Criador. Só que a gente não usa. Como nós estamos aqui nesse estado caótico, né? Nós precisamos de clamar, nós precisamos fazer força. Entretanto, quanto mais nós vamos unindo a oração com a meditação, que esta vai nos abrindo a consciência, ela vai nos criando uma percepção mais de despertar, de abrir os olhos, de atentar os ouvidos, né? Quanto mais nós vamos fazendo isso, a oração vai deixando de ser um clamor no sentido de um petitório de alguém que está oprimido, aflito. É esse o nosso estado, isso não está errado, certo ou errado, não tem isso, não tem julgamento aqui. É uma constatação. Esse estado de aflição é um primeiro passo da oração. Mas quando a gente vai subindo os degraus da escada, lembrando aquela escada de Jacó, quando os anjos vão subindo, né? O anjo em nós sobe a escada em direção à presença do Eterno e ao mesmo tempo ele desce em direção a nós, lembrando a parábola do filho pródigo, né? Quando nós, filhos pródigos, nos levantamos, isso pode se movimentar. A oração é uma expressão poderosa, é uma dinâmica, é uma força, é um ergo, né? É força. Esse canal vai nos conduzindo. Quanto mais nós vamos fazendo isso, mais ela vai deixando de ser um pedido de um mendigo, vamos chamar assim, de um pobre, apesar disso ser válido. Nós já falamos aqui até da oração do pobre, quando a gente entende que o ego é pobre, e vai se tornando uma conexão pura, quase que chega ao estado da afirmação. Quando nós fazemos com consciência uma afirmação, nós estamos fazendo uma espécie específica, um aspecto que eu acredito num patamar, não gosto de usar a palavra superior, inferior, mas num patamar diverso, né, num movimento complementar à oração de petitório. A afirmação, ela se alia mais a emuná, a certeza. Porque, na verdade, foi assim que o Mestre nos ensinou. E por isso eu estou falando, porque a gente vai falar da oração que ele, quando pedido pelos apóstolos, fez, deu a eles como 7 movimentos, ou 5, dependendo do evangelho que a gente leia, que é conhecida como Pai Nosso. Por isso, lá na Gávea, e por isso, lá e algumas vezes na casa de Padre Pio, eu repeti que se nós procurássemos voltar no tempo, lembrar o lago de Genezaré, aquela Galileia tão linda, tão florida, onde o Mestre caminhava com seus discípulos, né? E não era pobrezinha, não, eles eram pescadores, eles tinham, né? Pagavam impostos, haviam discípulos. O Mestre jamais foi um apologista da pobreza, ao contrário, ele é um apologista da abundância. É um apologista da solidariedade, dos ricos entenderem que os pobres não podem ser excluídos da sociedade, nunca pela pobreza, mas sempre numa abundância infinita. Se a gente voltar para trás e olhar, e se nós pudéssemos ver aquela cena dos discípulos perguntando, eu apostaria muito, né, sem ser dono da verdade, que o Mestre ensinaria o Pai Nosso como uma afirmação. Porque Jesus, em nenhum momento, foi mostrado pelos evangelhos orando como alguém que estava aflito. Mesmo naquela hora do Getsemane, ali, em que ele faz aqueles movimentos, aquele pedido, não tem esse aspecto, né? Tem uma consciência muito grande. Jesus sempre foi mostrado para nós como alguém que dava força à palavra. A palavra divina como força criadora. E esta palavra como força criadora não poderia ser apresentada de modo tíbio, de modo fraco, mas poderia sim e deveria ser apresentado como uma expressão de um filho
afirmando ao seu Pai com toda a confiança que aquilo que ele estava fazendo, o uso da palavra, o poder da palavra, refletia-se no Pai e era um movimento de filho, filha, para o pai, mãe. Assim eu entendo o Pai Nosso. Eu acredito que Jesus orava o Pai Nosso assim: Pai Nosso, Tu estás nos céus. Teu nome é santificado. Teu reino venha a nós. A Tua vontade é feita, na terra e nos céus. O pão cotidiano Tu nos dás. Tu nos perdoas as dívidas, porque nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos leves à tentação. Essa frase aqui eu vou dizer como ela é no original hebraico. Não nos leves à tentação, livra-nos do mal, pois Teu é o poder, o reino, a glória. Amém. Assim eu entenderia Jesus, e foi assim que a gente no Padre Pio, apresentou o Pai Nosso como um conjunto de afirmações, não de um petitório duvidoso, mas de uma afirmação absolutamente banhada na certeza. Banhada na certeza, banhada na emuná, porque a dúvida, o medo, são os grandes inimigos que nós temos. Não é deles que é gerado o ódio, o ataque, vem do medo, vem da dúvida. As defesas que nós criamos, as cascas, ao longo do karma. Ligarmos-nos à lei do karma é um fruto desse entendimento de separação que gera imediatamente o medo, gera imediatamente a dúvida. E aí nós caímos dentro dessa corrente kármica que faz parte da criação e a gente não conhece nada ainda para poder afirmar por que isso é assim. Mas nós sabemos que isso é assim e que este mestre veio nos apresentar uma alternativa. Uma alternativa em todos os seus 3 anos de vida e num dos momentos mais sagrados, quando os discípulos pediram a ele, porque ouviam orar. Existem vários momentos nos evangelhos, sendo os canônicos, sendo os chamados apócrifos, que Jesus se retirava ao monte para orar. Isso tem até um sentido simbólico, Ele levava a sua consciência, porque orar, por isso eu falei da meditação e da oração, é um movimento holonômico, no sentido de completo. É um movimento holístico, se a gente quer usar uma palavra um pouco mais simples. Ele é passivo e ativo. Portanto, quando eu medito, eu sempre tenho que ter a oração como um conjunto que unifica. Porque o processo de orar, quando ele está baseado dentro dessa compreensão, ele vai se tornando aos poucos de um petitório de um filho ou uma filha desamparados, perdidos. É válido sim, hein? Prestem atenção. Porque se nós estamos nessa situação caótica, por que a gente não vai pedir, não vamos pedir a ele, não vamos pedir aos santos, que são esses intermediários, os canais intermediários que levam ao canal principal, que por sua vez leva à fonte, que é o Criador, Pai e Mãe, inominável, indizível e que chega a nós pelo nome. A gente pode e deve, mas o nosso processo, a vereda que nos leva ao caminho, que por sua vez leva à verdade e à vida, que é abundância, que é plenitude, que é amor infinito, que é luz, esse processo ele vai se tornando eivado pouco a pouco da emuná, da certeza, e se torna mais afirmativo. Assim como eu comentei com vocês. Pai nosso, Tu estás nos céus, Teu nome é santificado, Teu reino venha a nós. Tua vontade é feita na terra e nos céus. Nosso pão cotidiano Tu nos dás. Perdoas as nossas dívidas, Tu perdoas as nossas dívidas, porque nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos leves à tentação e livra-nos do mal. Amém. De Teu o poder, o reino e a glória. O Pai Nosso está presente em 2 evangelhos, no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus é interessante porque ele é como se fosse um movimento de uma sinfonia. Eu vejo os evangelhos como uma sinfonia, às vezes dissonante, mas bela, consonante, mas sempre levando para a alegria. É uma música rica com vários movimentos. E o movimento que tem dentro dele a oração no Evangelho de Mateus é um movimento maravilhoso, porque é um movimento em que Jesus diz: tomai cuidado
para não fazerdes as suas obras à frente dos homens, nem dares, enfim, propaganda a elas pura e simplesmente. Quando vocês quiserem orar, entrem no seu quarto, fechem a porta, não vai para o templo para orar aos brados, não faz a sua obra. Ele quer dizer assim, entra no quarto e entra dentro da gente mesmo, né? Este processo que Jesus vai mostrando como nós devemos nos comportar, é uma sinfonia que começa no capítulo 5, mas no capítulo 6 guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça diante dos homens. Atos de justiça são a nossa conexão com Deus. Eu já falei aqui que justiça não é juízo. Justiça é a conexão com o divino, é nos conectarmos com o divino, é estarmos ligados a Ele como um só. Isto é a justiça. Mas esses atos a gente tem que fazer só dentro de nós temos que fazer meditando. Ele propõe a meditação aqui, né? Quando derdes esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo, esses já receberam o seu galardão, que é o reconhecimento dos homens. Mas, quando derdes esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Aí vem a oração. Quando orardes, não sejas como um hipócrita que gosta de orar de pé na sinagoga, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam eles também a sua recompensa. Mas tu, quando orares, ora a teu Pai, que está em secreto, lá dentro da gente. Entra no teu quarto, e Ele que vê secretamente, assim se apresentará a ti. E orando, não useis de vãs repetições, porque o ritual ele tem poder, mas se a gente fica orando, ele vai perdendo a força. Não é que ele não tenha poder, mas entre de uma escala de 0 a 100, ele tem 1, 2, 3, 4 de poder. A gente quer 50, 60, 70, 100 de poder. Então não useis de vãs repetições, como os gentios. Não vos assemelheis a ele. O Pai sabe do que necessitas, não é verdade? O Pai sabe. Então, a oração, não é que a gente não vai pedir porque o Pai sabe, porque isso também é uma interpretação errada. Não vou pedir que o Pai sabe que eu preciso, então eu vou ficar quietinho aqui que Ele sabe. Isso não tem nada a ver. A gente precisa fazer um movimento, porque isso é desleixo espiritual, né? Não é isso, é diferente, né? Pode até na aparência, o Pai sabe, se Ele sabe, por que eu vou pedir? Não, Ele sabe, mas a oração é diferente de um petitório. Por isso que eu estou dizendo, ela é um movimento de afirmação, de conexão com a divindade, de encontro, de união. Isto é que precisa acontecer. Ele sabe, antes que a gente peça, sim, mas é preciso que a gente faça o movimento. Muito bem. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, aí vem o Pai Nosso. Então, em Mateus, ele faz parte dessa sinfonia belíssima, que depois ele fala do amor, do perdão. E nós vamos olhar, então, essas afirmações do Pai Nosso e vamos destrinchá-las, porque há segredos, há códigos profundos ali. Jesus não falou nada em vão e não disse nada que não pudesse ser revelado depois. Ele mesmo disse isso, né? Agora vós não podereis compreender, mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele vos fará compreender tudo. E não é o Espírito Santo externo, não é uma religião, não é uma seita. O Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo é a presença do Espírito em nós. Os apóstolos receberam o Espírito Santo porque eles despertaram essa natureza. Quando a gente desperta essa natureza, a gente compreende. E a gente entende. E o caminho é infinito. E a vereda que leva, podem ter certeza. Um dos seus pés é a oração. Uma das suas mãos é a oração. A outra mão e o outro pé é a meditação. Portanto, vamos lá ao Pai Nosso. Primeira frase, no Evangelho de Mateus está Pai Nosso. Se a gente vai no Evangelho de Lucas, Jesus não fala Pai Nosso. No Evangelho de Lucas, vocês podem conferir lá, isso é assim, Pai, simplesmente Abba, Pai, santificado é o teu nome. Não existe a frase Pai Nosso que estás nos céus. Dos dois evangelhos, para a tradição da oração que a gente entendeu, trouxeram essa frase do Evangelho de Mateus para compor o Pai Nosso,
que fica muito mais sempre refletido ao Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de Lucas tem: Pai, santificado seja o teu nome. Essa frase já é curiosa. Ora, eu vou santificar o nome de Deus? Deus mais santo e só um é santo? É a unidade, é o divino? Essa unidade que está em nós, ela é santa também? Mas por que eu tenho que santificar o nome? Ou afirmar: santo é o teu nome, santificado é o teu nome. O que está escondido aí nesta frase? A gente vai ter que se valer aqui da tradição do povo de Jesus. É uma tradição profunda e que é absolutamente transreligiosa. Quando Jesus diz santificado é o teu nome, ele está se referindo mais propriamente a este nome que está aqui, de 4 letras hebraicas, sendo que 2 delas são a mesma letra. Isto aqui é chamado tetragrama, é um nome que é usado mais dentro da religião judaica, mas muito mais compreendido na Kabbalah, e a Kabbalah não precisa estar atrelada necessariamente à religião judaica, porque Jesus veio como um hebreu, judeu, da tribo de Judá, mostrar o poder da palavra, o poder da espiritualidade, da consciência divina e mostrar dentro da Torá os códigos que estavam lá dentro. Jesus poderia ser definido como um cabalista. Na verdade, a gente não sabia se ele é ouro ou não, mas quando a gente tem desperto da consciência infinita, a gente se transforma em alguém desperto. Pode chamar de cabalista, pode chamar de um sadhu, né? Pode se chamar de um santo, o que seja, no sentido profundo. Mas vamos olhar aqui. Por que esse nome é tão sagrado? O que está posto aqui em segredo é o seguinte. Vocês estão vendo 4 letras hebraicas das 22 letras que fazem o alfabeto hebraico. Um alfabeto sagrado, como é o sânscrito. Cada uma dessas letras tem dentro delas um significado que compõe o nome divino, este nome, que é um dos muitos nomes como o divino, o eterno, o criador, a consciência infinita, a fonte, o inominável, que começa sem nome, né? O primeiro movimento é o Ein Sof, na verdade é o Ein, é o nada, porque esse nada é maior do que tudo, porque você não pode definir, por isso a gente chama de nada, é tudo que não é, porque o que é a gente está definindo de uma certa forma, né? Mas antes disso ainda ele é, olha só o paradoxo, mas ainda é o nada. Do nada vem essa energia se manifestando no infinito, no sem fim, no Ein Sof, e depois dentro dos mundos, do primeiro dos grandes mundos é o mundo do nome, é o mundo da informação, para usar um conceito mais moderno, que hoje começa a tomar força dentro até da física. A informação precede a energia. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a informação precede, ela gera a energia, ao contrário do que a gente imagina. E toda energia tem informação, porque a informação primordial é a mãe da energia. E a energia vem em planos infinitos até chegar ao nosso universo físico. Portanto, o nome é a expressão da informação sublime que vem da fonte infinita. É a primeira emanação. E aqui está o nome sagrado, que eu tenho convicção que Jesus se referiu, nos pedindo para santificar. Por que ele pede para santificar o nome? Se o nome Deus é santo. Isso um conhecimento cabalístico profundo. E Jesus sabia disso, por isso no Pai Nosso está: santificado é o teu nome. Teu nome é santo. Olha só, esta primeira letra que está aqui flutuando, vocês veem, se a gente traçar uma linha aqui, se tivesse uma linha embaixo, ela não toca a letra, ela está voando. É a letra primordial, é o Yud. O Yud é como se fosse um pingo, uma pequena vírgula. Ele está vinculado aqui na árvore da vida. O Yud está vinculado a esta Sefirá aqui, a Hormá, a Sefirá da direita e a Keter. Eu vou explicar como. Ou seja, depois que o infinito se manifesta, começam os mundos. A Hormá é o Pai. Yud é Hormá nesta parte, e esse rabicho aqui para cima é Keter, o ponto primordial de onde surgiu o nome.
O Yud está aqui no início porque é daqui que emana tudo, a semente original. Ele até tem uma forma de semente. Ele vai chegar aqui na segunda letra, que é o Rei, que é a componente complementar desta tríade, Binah. Então temos Keter, Chokhmah, Binah, o triângulo ou a tríade fundamental, o Uno, o Pai e a Mãe, o Espírito, o Pai e a Mãe. A Mãe está aqui, ó. Esta é a Mãe superior, é a Mãe divina dos hindus, é a força criadora do cosmos. Quando eu digo cosmos, em todos os seus planos. E vocês vão ver o seguinte, se a gente olhar bem o desenho dessa letra, ela tem aqui, ó, essa mesma letra de cabeça para baixo, ela está invertida só aqui, como se fosse um espelho. Porque a semente entra nesse útero e cria-se todos os universos. Aí vem a terceira letra. Se vocês olharem bem, ó, aparece esta letra aqui mais acompridada, olha lá. Estão vendo aqui? Chama-se Vav. Vocês lembram que a gente falou que o petitório, né? Ou seja, o movimento, melhor dizendo, quando se fala em oração, o movimento tem que partir de nós. Esta letra aqui representa, se a gente vai aqui para a árvore de novo e ver aqui 10 sfirot, se vocês contarem tem 10, esta letra, ela monta esse hexágono aqui, ó. Essas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em volta, e aqui uma formando 7. Essas letras aqui, na verdade, aqui, essa não conta, porque essa aqui é o Dat, que é a Sefirá inexistente. Então são essas 6 aqui, né, que depois vai formar 7 com o Malchut, mas aqui são 6 que formam esta letra, Vav, que é o movimento que sai do chão para o alto. Este aqui é o que está no alto e gera tudo. Aqui é a mãe. E aqui é tudo aquilo que está nos universos criados, inclusive nós. É um movimento que sai de baixo para cima, ok? E aqui, a mesma letra, por que ela está repetida? Porque aqui é o espelho da mãe, só que a gente chama isso daqui do mundo caído, que é o nosso universo físico, que é o ego. O ego que é divino, porque ele é exatamente igual, a mesma letra representa os dois, ele é divino, mas ele está separado. Separado aqui, por esta letra. O que é santificar o nome? Santificar o nome é santificar no sentido da palavra holos, unir, unificar. Santificar é sinônimo, ao meu ver, quando Jesus ensina o Pai Nosso, é unificar. E o que é unificar? É fazer com que o universo ilusório que se partiu, aparentemente, no entendimento do ego humano, né? Aqui está a origem divina, aqui está a mãe, aqui está o universo, a queda acontece e nós acreditamos que somos egos separados de Deus e vamos viver as lutas kármicas, que são uma forma de retornar à unidade original. Por isso, o mestre começa a sua oração com esta frase tão enigmática e aparentemente de uma forma assim, a gente recita, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Recita e não percebe o código que está aqui. Esta frase diz: olhem o nome divino, o nome sagrado, o nome da misericórdia e façam o trabalho para que esta letra e esta se unifiquem e estas letras todas se unifiquem como algo único, que é um nome impronunciável, que é um nome de uma origem que nós não podemos... A unificação, portanto, gente, é a cura, é a realização, é o despertar, é a cristificação. Então, a oração, chamada oração do Pai Nosso, começa com um código profundo de iniciação, ao afirmar Pai ou Pai Nosso que estás nos céus, né?
que aí ele está se referindo a Rohma, ao Yud original, ao pai, a semente que vai fecundar a mãe. Pai, santificado é o teu nome. Agora, olha só, vamos seguir. Venha a nós, agora eu não vou nem falar na fase da afirmação, não. Vou falar o Pai Nosso original para a gente, né? Venha a nós o teu reino. Vamos voltar para a árvore. Eu falei que tem 6 bolinhas, né? Daqui de baixo, essa mais clara aqui é uma sefirá que existe e não existe, Da'at, é um caminho, né? Essas 6 que são equivalentes a esta letra, tem uma que está pendurada aqui, né? Ela se chama exatamente Malchut, reino, reino. Esse reino é o reino desse mundo ainda, porque está caído aqui. Mas ele é exatamente igual ao reino do Pai e da Mãe, da unidade. Então, quando Jesus diz, venha a nós o teu reino, significa o seguinte, está coerente com a frase de santificado seja o teu nome, não está? Porque o reino vem quando essas 2 letras se tornam uma só. Venha a nós o teu reino. E Jesus disse, o reino está onde? Ele está dentro de vós. O reino não está aqui, não está ali, não tem ninguém que vai trazer o reino de fora para dentro. O reino está dentro de nós. Quando ele fala, então, venha a nós o teu reino vem. Ou nem diz a nós, hein? Lá no Lucas tem, vem o teu reino. Malchut, em hebraico, se une com Binah, que é a mãe, e Rohma, e o reino celestial, que está nessas 2 primeiras letras, se funde aqui, em Malchut, se tornando um reino só. Venha o teu reino. Seja feita, a tua vontade é feita, na terra e nos céus. Olha que legal. A inversão de ordem. Por que é na terra? Porque como nos céus, na terra como nos céus. Porque nos céus a vontade já está feita. Para ser feita na terra, não significa que a gente vai ficar parado ali, largado, desleixado, esperando a vontade de Deus ser feita como um destino, né? Um destino irrevogável, né? Como uma coisa que as pessoas acreditam, né? Que tem um destino marcado, nada disso. Quando a gente fala que a vontade tem que ser feita na terra como nos céus, cabe a nós movimentar a vontade. Lembra que essa letra aqui, ó, olha lá, ela tem esta outra lá, igualzinha aqui em cima com uma perna comprida, porque na terra eu preciso lançar, como se fosse um arpão mesmo, essa letra parece um gancho para trazer o reino. Venha a nós o reino, e seja feita a tua vontade. A tua vontade passa a ser a nossa, na terra como nos céus. Aí Jesus diz, o pão, e o pão aí tem muitos símbolos. O pão cotidiano tu nos dás. Ele está simplificando o seguinte, não tem que ter pobreza. Por que tem fome nesse mundo? O Pai, quando nós nos conectamos a Ele, quando a humanidade se conectar com o Pai, essa abundância que está aí hoje nessa sociedade que nós vivemos, cada vez mais claro, essa renda concentrada na mão de poucos, que se fosse distribuída de uma forma solidária, alimentaria 1000 vezes o mundo. Não faltaria nada para ninguém, porque a abundância vem a energia infinita. A energia, cada vez mais, a gente vai ver que ela não está nos meios horizontais que a gente lida. Essa abundância, essa energia são infinitas. O que ele está dizendo é o seguinte, Pai, eu não tenho dúvida que tu nos dás o pão cotidiano. E esse pão cotidiano tem espaço, como ele multiplicou naqueles eventos notáveis, os pães e os peixes. O pão cotidiano vem sem falta, se nós tivermos a consciência do Pai. Por que tem falta? Porque a consciência daqueles que têm e a consciência daqueles que não têm, as duas, as dos que têm a condição de distribuir o pão, está fechada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela maldade, pela vaidade. E a consciência daqueles que não têm está fechada pelo entendimento da carência, pelo medo, muitas vezes tão sofridos e tão oprimidos que não enxergam. E, portanto, quando nós entendemos o Pai Nosso como um código de afirmação, como um código de iniciação, não se pode duvidar que o Pai nos dá.
seja através de que canal? O pão cotidiano e tudo que está atrelado ao pão cotidiano. O pão aí não representa só o pãozinho. Então vamos ser pobres, eu só quero um pãozinho. Não. A riqueza pode ser abundante e distribuída para muitos. E assim deve ser e assim será. Eu tenho certeza disso em algum momento e que seja breve. O pão nosso de cada dia tu nos dás. De cada dia. Nos dai hoje. É até legal essa forma de falar. Nos dai hoje, sempre, no agora, no eterno momento, sem falta jamais. O pão nosso de cada dia tu nos dai hoje. Agora vem a frase que eu sempre brinco lá no Padre Pio. Quem está lá sabe que a gente mente todo dia quem reza o Pai Nosso, né? É uma mentira complicada. Porque quando a gente mente, a gente está demonstrando que a gente não entende nada do que essa oração quer dizer. Então nós estamos partindo lá de cima, né? O nome sendo santificado, mostrando a força infinita que está no nome, que gera tudo que existe. E unificar o nome significa curar o mundo, curar o universo, curar a nós todos. A vontade, então, se expressa através de nós. Não é uma vontade largada, não é uma vontade de um destino, né, que está ali marcado, irrevogável. Não é nada disso. É uma vontade que se conecta conosco. O pão da abundância é dado a nós. E aí a gente mente quando a gente diz... Primeiro pedindo, perdoa. A gente fala perdoa nossas ofensas, eu não gosto dessa frase. Isso é uma modificação contemporânea. Eu gosto mais porque ali nós estamos lidando com a lei do karma. Esse movimento do Pai Nosso é o movimento que lida com o karma. Porque como é que se dissolve o karma? Só tem um movimento para dissolver o karma, gente. E é poderoso, e é eficaz, e é efetivo. Baseado no amor. Porque quem perdoa está se iniciando naquela vereda que vai nos levar ao caminho, à presença, onde só há amor, luz, poder. Perdoas as nossas dívidas, porque dívidas espelham muito bem o karma. Nós estamos criando para trás dívida, né? No sentido de movimentos que vão gerando uma lei de causa e efeito que se expressa como dívidas. Né? Ofensa é uma parte disso, mas a gente não é só ofender. São dívidas, de uma forma ampla. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Gente, todo mundo bota a mão aqui para pensar, quando é que eu perdoo efetivamente? E como é que eu posso igualar como está nessa afirmação ao dizer, Pai, perdoa a minha dívida? Sabe por quê? Porque eu perdoo o meu devedor. Isso está até no Evangelho, tem no Evangelho de Lucas. Né? Aquele devedor que devia ao Senhor uma quantia enorme, vai, pede perdão, e Deus é misericórdia. O karma não resiste à misericórdia, gente. Quem falou que a lei do karma é inexorável? O perdão se junta ao amor, à humildade. Tudo isso é necessário para o perdão. Tudo isso é necessário para que a gente perdoe. Senão a gente não vai. E nenhum de nós perdoa totalmente. Nós todos estamos lidando todos os dias com nuances de mais facilidade e mais dificuldade, porque a gente não tem o amor ainda dentro de nós. E o perdão é um caminho que vai traçando em direção a esse amor pleno, e aí a gente perdoa um pouco mais ali, outra nota nem tanto, e nós vamos... Mas se nós temos essa convicção de que é necessário isso, e quando eu afirmar, ainda que não seja totalmente verdade, eu estou consciente de que ainda estou mentindo, ainda um pouquinho, ou menos um pouco, perdoa as nossas ofensas, e a misericórdia queima todos os karmas, quando eu perdoo ao meu devedor. Portanto, a balança está ali, perdoa a minha dívida, ok, se você perdoar, porque naquela parábola de Lucas, ele recebe o perdão, porque a misericórdia divina está aí pronta para queimar a karma da gente, e isto é preciso que a gente saiba orar e meditar para podermos entrar nessa consciência desperta, no estado abençoado, que a gente chama de estado da graça, que limpa o karma. E aí eu preciso perdoar. Quando ele sai, recebeu o perdão da dívida do Senhor, encontra um devedor dele na porta, ele cai em cima, pega o pescoço do cara, ele devia 3.000, e o cara devia a ele 30. E ele diz assim, me dá agora, eu vou te matar. Perdão, mas me perdoa, não vou perdoar nada. Ele tinha acabado de ser perdoado. Aí alguém viu, foi lá no Senhor e disse, aquele que o Senhor perdoa ali, está lá fora esganando o outro.
Está na parábola no Evangelho de Mateus. Ele assim, pega ele e bota na prisão. E ele não sai dali até pagar. O último ceitil. O que quer dizer? Prisão de quê? Prisão kármica. Então essa frase que a gente mente todo dia, ainda que a gente, vamos ter consciência de fazê-la, afirmá-la como uma afirmação, até para que ela possa nos ajudar a transformar isso em verdade. Perdoa a nossa dívida como nós perdoamos ao nosso devedor. Perdoa a nossa ofensa como perdoa quem me ofendeu. Mas eu vejo perdoa a dívida como algo mais poderoso. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Agora vem a frase. Não nos deixes cair em tentação. Essa é a tradução que a gente tem mais comum, mas eu gosto de uma outra, que é mais desafiadora. Parece até que eu me lembro que o Papa andou modificando isso, porque realmente, não nos leves à tentação. Como, gente? Deus vai pegar a gente e vai levar na tentação? E o que é a tentação? Belas perguntas. Eu entendo assim, e compartilho com vocês algo que jamais será tido como nem quer ser dono da verdade, de modo nenhum. Não nos leves à tentação. Eu gosto dessa frase como ela está. O que é a tentação? A tentação é nós estarmos expostos a situações que podem nos fazer agir e reagir como a gente faz reativamente. Eu estou afirmando ao Pai, quando eu digo, tu não nos levas à tentação. Por isso eu gosto do modo afirmativo. Não nos leves à tentação, pode ficar com essa história, Deus vai me levar para ser tentado? Não. Aí a gente troca por não nos deixes cair em tentação, fica mais suave. Mas se eu afirmo, tu não nos levas à tentação, eu vou num código mais profundo. Porque lembra, eu já comecei lá em cima, santifiquei o nome, entendi que a vontade do Pai é feita na terra e nos céus, o pão simbólico da abundância nos é dado, a gente perdoa e, portanto, a gente está rompendo o karma. E aí, tu não nos levas à tentação. Jamais a consciência divina nos levará à tentação. A tentação vai deixar de existir. Quando? Quando eu e o Pai formos um. Enquanto eu não sou, essa frase tem um aspecto sim, dizendo assim, Deus, por favor, que eu não esteja exposto a tantas tentações, que eu seja protegido. Ok, mas o sentido mais profundo dela, o código de iniciático que está posto aqui é tu, Pai, que eu quero que seja um comigo, eu estou fazendo esse esforço para me unificar a Ti. Quando eu estiver nesse momento, eu não serei levado jamais à tentação. A tentação não terá mais intento comigo. Isso nos remete a uma passagem do Evangelho, também muito enigmática, que é quando Jesus é levado ao monte e é tentado 40 dias. Tentado por quem? Pelo adversário, por Satã. E quem é o adversário? É o ego. Diz assim, você não é poderoso? Se joga daí, eu te dou todo o reino se você me servir. Parece o ego, realmente é o ego. Nosso adversário está dentro da gente, nos dizendo isso o tempo inteiro. E Jesus ali em meditação, 40 dias é o número simbólico, Jesus, não se esqueçam, ele se tornou homem sim, ele se fez ego para mostrar como é que o ego pode fazer surgir a divindade dentro dele, como o ego pode se fazer, porque ele é divino, ele é Cristo. E ele com 40 dias recebe todos aqueles movimentos e no final ele diz, não tentarás ao teu Deus. E quem é Deus? Aquele que está em nós. E no universo inteiro, é transcendente, mas é imanente também. E quando nós temos a consciência divina, não há tentação a que nós sejamos levados. Portanto, quando tu e eu somos um, tu, o Pai, e eu, a filha, o filho, o filho, somos um, não há tentação. Não somos levados à tentação. Quem nos leva à tentação é o ego. Estamos em nível do ego, ainda. Então, faz parte e é absolutamente coerente que faça parte da oração. Um pedido, sim. Uma afirmação. Tu não nos levas à tentação. Vale, não nos deixes cair em tentação enquanto a gente é ego. Mas quando a gente entende a tábua de iniciação, como também é o sermão das bem-aventuranças, que é o Pai Nosso,
nós afirmamos, tu nos levas a, não nos levas à tentação. Não nos leves à tentação. Né? E aí, vem a última frase. Livra-nos do mal. Muito bem, claro, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Tem vários níveis de interpretação também, gente. Sabe por quê? Livrar-nos do mal, nos proteja, não deixe que o mal nos leve. Mas livrar é um verbo que traz um significado dentro dele. De que mal? E o que é o mal? Boa pergunta, né? Proteja-nos do mal, defenda-nos do mal, não deixe que o mal venha para nós. Poderia ser essa a frase, mas a frase é livra-nos do mal. E o que é o mal? O mal tem origem lá naquele símbolo da comida da árvore, do conhecimento do bem e do mal, no paraíso que gerou o pecado original, que a gente já tem falado aqui. O símbolo disso é: o homem faz com que o conhecimento da dualidade, que faz parte da criação, a dualidade complementar que está aqui no tetragrama, aqui está uma dualidade. Se a gente juntar isso aqui, você pode criar um símbolo muito parecido com o Yin e o Yang, com o Teiji. Façam um esforço de imaginação. Tragam aqui para baixo essa letra e ponham ela com ele para ver se os dois não se complementam. E se a gente fizer um esforço maior, der uma dinâmica, vejam se ela não pode se transformar no símbolo do Tao. Porque os polos da dualidade não foram criados para se conflitar, foram criados para se complementar. O mal é fruto do conhecimento de que existe um bem que luta contra o mal e o mal contra ele, o conflito, que é a raiz do ego, a raiz do pecado original, da nossa falsa percepção de separados do que não somos, jamais fomos, mas que temos que retomarmos a consciência, despertarmos a consciência de que somos um com o Criador. Portanto, livra-nos do mal tem um significado muito mais intenso. Liberta-nos da consciência do mal. Não é só proteja-nos do mal. É também, claro, a gente pede para ser protegido do mal, não me entendam mal. A gente pede para ser protegido, ser defendido, porque a gente vive nesse mundo de caos, onde ainda se entende o conflito de bem e mal. E sempre quem está... O ego sempre acha que ele é o bem, né? O mal é o outro. Livra-nos do mal, então, gente, é muito mais profundo. Por quê? Porque ele nos fala, livra-nos desse conceito de entender que existe um mal. Livra-nos desse mal. Porque antes, né, a gente já disse, não nos leves à tentação. É o que cria isso tudo. Né? Tu não nos levas, quando eu tenho essa consciência. Livra-nos do mal, complementa esse movimento. Complementa esse movimento. E o mal liberta-nos do mal. Não é só proteja-nos. Faz com que o mal não tenha mais nenhuma existência para nós. E, portanto, nós somos capazes, sim, de nos proteger do mal. O próprio Cristo mostrou isso. Como ele era pleno, como ele estava unificado, como nele vivia a consciência plena do Cristo, nada atingia ele. Não havia mal nem bem que o atingisse. Ele estava superior, né? Ele estava como num triângulo. Esses movimentos aqui, esses polos do triângulo podem ser, sim, polos complementares. Mas quando você tem a consciência crística, você está livre desse conflito e está acima, portanto, do que aparenta, do que é o mal no mundo. Aparenta não, porque é uma aparência muito dura, né? Que a gente lida com ele toda hora. Mas esta criação é uma criação que pode ser submetida a esta consciência liberta. E, portanto, o Pai Nosso diz, livra-nos do mal. Aí tem um complemento, que muita gente não fala, nas missas se fala depois, mas no Evangelho de Mateus isso existe lá. Portanto, são os movimentos a mais. Teu é o poder, o reino e a glória. Está solto aí? Não. Vamos voltar para a árvore da vida? Tem uma coluna à direita, uma coluna à esquerda e uma coluna central. A coluna da esquerda é o local onde pode haver o desequilíbrio e gerar-se o que nós chamamos de mal. É interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus, se você traduz para o hebraico a oração e para o aramaico,
ele vai citar exatamente as palavras poder, que se refere a Gevurah, a Sefirah do poder. O reino, que pode degenerar do poder opressor, do poder oprimido, do poder da querer só para si, de querer receber só para si, está aqui, ó. Binah é a mãe superior, desculpem, né? Que a gente vai unir com a mãe inferior, com a nossa alma, que é o reino. O reino superior vai se unir aquelas duas letras, e eu mostrei para vocês, iguais, os dois Revim, Reina, que se unem. Mas, quando Jesus fala, teu é o poder, Gevurah, o reino, Malchut, e a glória, Hod, ele está se referindo exatamente ao movimento que vem da esquerda. Olha que interessante. Como dizer assim, olha, a esquerda, por mais que ela tenha criado uma ilusão de mal, eu estou chamando de esquerda aqui, não é para chancelar, apontar a esquerda, não. Estou usando só como referência, né? A coluna onde está Gevurah, que recebe, onde está Hod, que é a glória, né? A glória só tem sentido quando está ligada à consciência infinita. Portanto, ele termina assim, pois teu é o poder, Gevurah, Hod e Malchut, e o reino para sempre. Olha como ele chancela, como ele fecha com selo a oração afirmativa. Pai nosso que estás nos céus, eu unifico o nome e eu venho descendo, criando o entendimento de que a unificação do nome gera a certeza de que a vontade é feita porque ela está unida à minha vontade, que está aqui. Esta letra Vav representa toda a natureza criadora que se expressa mais profundamente no homem. Essas duas letras aqui juntas são mais ligadas aos universos astral e físico. Estas duas letras aqui aos universos superiores, ao plano causal e aos outros planos superiores. Então, quando eu faço a unificação, o poder, o reino e a glória que estão ali na árvore do lado esquerdo se normalizam, se santificam também, se unificam e pertencem ao Pai. Então, vejam a beleza do Pai Nosso, gente. E dentro do meio está ali aquele processo desafiador para nós mesmos, porque a afirmação de que tu perdoas as nossas dívidas porque nós, e só assim que o perdão é efetivo, perdoamos aos nossos devedores, é algo que a gente repete cada vez mais. É uma proposta mentindo menos, até que seja verdade completa, que o perdão seja uma expressão pura, livre, na humildade, no amor, coisa que nós não temos ainda, nenhum de nós, em toda a plenitude. Mas a vereda que está nos levando para isso, nos é proposta todos os dias, e um dos movimentos, quando a gente fala da oração como um movimento sublime, né, que eu falei lá no início, né, unida à meditação, as duas coisas unidas criam um movimento sublime, um holo-movimento que nos vai levar ao caminho. Vejam bem, não vai nos levar a um fim, porque existe o sem fim é Ein Sof, e é um caminho permanente. A nossa oração hoje, eu vou me valer porque Jesus ensinou essa oração, mas só existe um momento no Evangelho em que se transcreve uma oração feita por ele. Aliás, existem dois momentos. Tem um momento de uma oração curtinha, que é aquela oração quando ele vai ressuscitar Lázaro. Que ele diz assim, Pai, eu sei que tu me ouviste porque tu sempre me ouves. Mas eu peço a ti para que esses que estão aqui à volta saibam, era didático ele ali, que tu sempre me ouves. E aí ele afirma, Lázaro, sai para fora. E Lázaro arrebenta a pedra com aquele... Imagine essa cena, né? O espanto, o horror de muita gente, inclusive, né? Um morto ressuscita. Essa oração está ali curtinha. E tem uma oração mais longa, que é a oração que está no Evangelho de João. Eu acho ela belíssima e eu quero fazer dela agora o nosso movimento final do dia de hoje. Hoje, ao invés de nós usarmos um salmo, eu vou usar trechos desta oração que em muitos evangelhos está descrita como oração sacerdotal de Jesus.
Por que isto? Porque o sacerdote é aquele que está dotado da consciência do sagrado, né? Sacrodotos. O verdadeiro sacerdote pode ser qualquer um de nós. É um canal de salvação. E salvar significa, né? Salva isso aí, pega no computador, tira e levanta isto para um nível superior. Salvar é isto, é elevar. Então, nós todos possamos e podemos e devemos ser salvadores, como o Cristo, como o Buda, como o Krishna, como o Padre Pio, como Francisco de Assis, como Mahatma Gandhi, como Moshe, Moisés, Eliarro. Todos os seres que despertam são salvadores, como Paramahansa Yogananda, como Swami Shri Yukteswarji. Esta salvação sagrada nós buscamos e podemos encontrar. A oração sacerdotal é a oração de alguém que se torna um canal. E ela é tão linda, gente, que eu quero fazer com que ela seja o nosso refletir, já que hoje nós estamos falando sobre a oração, o refletir da nossa oração como um movimento pleno da nossa alma. Então vamos respirar profundamente nesse momento, nos conectar uns aos outros e vamos entender como a beleza do trabalho desses avatares jamais esteve ligada a religião nenhuma. Então quando a gente fala do Pai Nosso, que nós repetimos, e não é mal, milhares e milhões de vezes, bilhões de vezes, nas missas, nas nossas orações particulares, vamos entender que estamos ali tendo acesso a uma tábua de salvação que tem dentro dela um poder muito grande. O poder que está impresso na palavra, que não é apenas a palavra falada. A palavra falada é apenas o último movimento do poder da palavra. A palavra é o pensamento, a palavra é a emoção, a palavra é a consciência, a palavra é a informação, é a energia. Todos esses níveis se fundem e no final, no universo em que vivemos, se expressa na palavra, seja mental ou seja a palavra física. E a palavra física tem o poder de materializar. Abracadabra, diz a frase hebraica, enquanto eu falo, eu crio. Portanto, vamos usar a palavra como expressão da nossa união. Vamos unir agora nossos corações. Vamos fazer da respiração a âncora para buscarmos com ela a paz na nossa alma, a paz no nosso espírito. A gratidão e entendermos que o que vamos fazer aqui vai ser um trabalho, agora sim, bem específico, conjunto. Só vou deixar uma coisa para vocês. A frase que Moisés ouviu no Monte Sinaí era Ehyeh Asher Ehyeh, que foi traduzida por falta completa de capacidade de tradução perfeita como eu sou aquele que sou. Ehyeh é um dos nomes divinos, como esse que eu mostrei, se escreve com outras letras, há um Aleph nela. Ehyeh não é apenas eu sou. Asher significa a consciência. Ehyeh Asher Ehyeh poderia se traduzir: eu sou a consciência do que sou. Eu sou a consciência. Fica refletida, mas espelho, imagem e objeto são um só. Imagem e semelhança se fundem na unidade divina. Vamos respirar, vamos unir, agora vamos trazer essa consciência nossa para o amor, vamos deixar o coração abrir como uma grande flor, uma grande rosa, e na nossa cabeça uma flor de lótus, captando a energia que os nossos amigos trazem a nós, nos curando, nos iluminando. E isso se expanda. O mundo precisa de cura. Nós aqui não somos muitos, mas somos capazes de manifestar essa cura, que é unificar, que é sarar, transformar
ou melhor dizendo, de a fazer revelar aquilo que jamais se partiu, nem jamais caiu, apenas se iludiu. Respirando, vamos e eu vou ler então trechos dessa oração. Jesus então, tendo dito aos seus discípulos as palavras que disse, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, a hora é chegada, glorifica teu Filho. Glorifica para que também o teu Filho te glorifique. A ti, pois, lhe deste autoridade sobre toda a carne. Isso não é um ser único, isso é o Cristo que está em nós. Vamos entender isso, gente, no seu símbolo mais profundo. O Filho glorificado, que tem autoridade sobre a carne, é o eu superior, Erie, Asher, Erie, em nós também, como estava em Jesus. Para que dê a vida eterna a todos. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, que conheçam ao Teu nome. E o Teu nome é um. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E a Jesus, eu, a quem Tu enviaste. Manifestei o Teu nome, mais uma vez aqui está, aos homens que me deste o nome. Eram Teus e os deste a mim. E eles guardaram a Tua palavra. Tudo o que eu tenho é Teu, e tudo o que tens é meu. Para Mahansa Yogananda gostava tanto dessa frase. E neles eu sou glorificado. E eu rogo por eles. Rogo por eles porque não são mais do mundo. Já eu não permanecerei mais no mundo, mas deixo a esses filhos, Pai, como sinais da santidade que existe em Ti, Pai Santo, para que ela se faça neles. Pois, Pai, Santo Tu és, guarda-os em Teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um. Vou repetir, para que eles sejam um, como nós. Um como nós. Estando eu com eles no mundo, eu guardei-os, mas agora guarda-os para que eles, não estando no mundo, sejam um como nós. Olha que coisa bela isso, gente. Eu não rogo somente por esses, ele falava aos discípulos, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de ter fé no Cristo. Nós somos candidatos a ser desses, para que todos sejam um. É isso que ele queria, gente. Não queria ser deusado, botado em altar. Ele só quis isso e continua querendo isso. O seu amor infinito, que nós sejamos um, para que todos sejam um, como Tu és, ó Pai, um comigo, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que também eles possam estar em Ti e estar em mim, para que nós todos possamos ser um. E para que o mundo possa também vir a ter fé e ser curado. Quando nós nos curamos, nós nos transformamos em curadores, em salvadores do mundo. E ele diz: para que Tu estejas em mim e eu neles, eles em mim, e nós todos, fazendo todos os movimentos, nos tornemos perfeitos na unidade. E para que o mundo conheça que Tu me enviaste e
que nós somos um, para que sejam eles também. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a dar-lhes a conhecer. Olha que beleza essa frase. O teu nome sempre, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E tudo aquilo que pedirem eles em meu nome e em teu nome, assim lhes será concedido. Gente, essa é a oração que está transcrita, que parece sacada daquele Pai Nosso. Jesus fala o tempo todo na unidade, Ele fala o tempo inteiro no poder da unidade e roga que nós possamos fazer movimentos que nos levem a conhecer isso. Isso é tudo que nós devemos buscar a natureza divina, ter sede de Deus, buscar Deus, encontrá-lo dentro de nós e exercermos esse poder. Isso não é algo que é flutuante nos céus, divorciado da vida real. Não, isso é o que transforma a ilusão que nós acreditamos ser a vida real na realidade verdadeira, fazendo com que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é nos céus. Portanto, o Pai Nosso é sim uma oração de um poder enorme, porque ela é uma tábua de iniciação e na medida em que nós possamos fazê-la como afirmação, Pai Nosso, ou Pai, santificado é o teu nome é santo, a tua vontade é feita na terra e nos céus. O pão cotidiano tu nos dás hoje e tu nos perdoas as ofensas, sempre, porque nós perdoamos os que nos ofendem, ou tu perdoas as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Tu não nos levas à tentação e tu nos livras do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sempre. Amém e amém. Amém é um mantra poderosíssimo que chancela, que faz baixar, materializar na nossa vida aquilo que nós buscamos. A gratidão e a paz estejam conosco, a cura e a vida se manifestem em nós e através de nós.